Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo. Eu sou o seu guia aqui, rumo ao pontapé inicial nesse nosso mini curso para Python. Então, o que eu vou fazer agora nesse vídeo aqui é como é que você pode começar a mexer rapidamente em um ambiente que não precisa de configuração, não precisa de instalação, você pode rodar em qualquer lugar. É muito interessante, é muito bacana, é totalmente livre, gratuito. E se você tem uma conta Gmail, você tem direito a usar esse ambiente aqui, tá? Por quê? Porque na verdade é como se você estivesse fazendo o Google Docs ao construir programas em Python. Então, não se esqueçam de olhar na descrição do vídeo, tem vários materiais interessantes, inclusive o material que eu vou desenvolver ao longo desse vídeo está na descrição do vídeo também, tá? Eu peço desculpas aí porque a gente caiu na live, teve um problema aí de configuração, a gente fez vários esforços para não que não acontecesse isso, mas aconteceu, e agora então a gente está gravando esse vídeo para que você tenha acesso a esse material, tá, pessoal? Então eu vou começar aqui, pessoal, mostrando como é que você pode, digamos assim, começar a usar o ambiente aqui que eu vou mostrar para configuração de Python. Então, se você está no Google, você acessou o seu navegador e está no Google, você digita Google Colab. Então, vamos colocar aqui de novo, né? Google Colab. E clicando na primeira opção do link, eu já estou logado na minha conta Gmail. Então, veja que tem um pequeno ícone aqui que demonstra que eu já estou logado na minha conta Gmail, tá? E aí o que vai acontecer, pessoal, é que ele vai carregar uma janela na qual eu vou poder vir aqui e escolher novo notebook, tá? Eu escolho novo notebook, sendo que conforme você vai construindo notebooks, você pode ir navegando, como naquela janela mostrava, os notebooks antigos. O que é um notebook? É um ambiente no qual você pode inserir código Python. Então ele tem essa cara, tá? E basicamente aqui, ó, como vocês podem ver, eu tenho aqui um documento do Google Docs. Só que não é um documento com extensão de planilha ou extensão de documento de texto. É um documento cujo a extensão é Internet Python Notebook, tá? Não posso, deixa eu dar um, não posso mexer nessa extensão, senão ele para de funcionar, tá? Então aqui eu vou botar um nome, tá, pessoal? Eu vou botar mini curso aula 1, tá? E agora a gente pode inserir comandos, mas antes de inserir comandos, é legal que você pode também inserir texto. E por que é legal isso? Porque isso vai criando uma documentação do que você está fazendo, ok? Então, se eu clicar duas vezes aqui, eu posso colocar aqui, ó, primeiros gráficos. Então, a nossa primeira aula aqui de Python, pessoal, desse mini curso, você pode aprender a fazer gráficos bem bacanas com poucos comandos, tá? E aqui eu posso vir e colocar mais um texto, tem esse truque, que eu coloco cerquinha, cerquinha. E o que é legal desse truque do cerquinha, cerquinha, pessoal? É gráficos 2D usando pontos, tá? Então, o que acontece é que eu navego melhor no meu notebook. Eu vou criando uma estrutura de texto, por exemplo, aqui, ó, duas cerquinhas, uma cerquinha, deixa eu tirar essa cerquinha aqui, pronto, uma cerquinha. Então, eu consigo guardar isso aqui, ó. Eu consigo abrir e fechar. Isso aqui é um truque bem bacana, bem interessante, quando eu quero acessar, eu quero navegar num conteúdo, num desenvolvimento que eu já fiz, tá? E aí, o que que eu vou fazer agora? Agora sim eu vou fazer o meu programa. Então, veja que eu gastei um tempo aí para organizar o que eu estou fazendo e permitir, então, que a pessoa possa, se alguém, se eu quiser compartilhar com outra pessoa esse programa, ela vai conseguir entender de alguma forma o que está sendo feito aqui, tá? Inclusive, você tem a opção aqui, pessoal, no compartilhar, que você pode compartilhar, eu vou compartilhar depois com vocês, depois desse vídeo aqui, vai ficar na descrição do vídeo. Eu posso trocar de acesso restrito para qualquer pessoa com link, certo? E automaticamente você vai ter acesso ao notebook. E aqui o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou digitar, eu vou criar uma variável x. Essa variável x, ela vai conter múltiplos valores. Por exemplo, ela vai ter -3, -2, -1, né? 0, 1, 2, 3. Pronto. Então, aqui, pessoal, vocês vejam que quando eu quiser verificar o valor de x, eu posso simplesmente colocar a variável x ao final aqui desse processo. Ele está inicializando, tá? Então, ele inicializou. E aqui ele não só inicializou, como ele também já deu o resultado. Falou, ó, o valor contido, os valores contidos na variável x é uma lista. Então, uma lista de valores começa sempre com colchetes e eu separo cada valor por vírgulas. Sendo que, detalhe importante, veja que aqui, pessoal, tem um run e disco. Esse run e disco é justamente a informação referente
ao servidor onde você está rodando este programa, que é o servidor da Google. Então você pode, obviamente, melhorar ou aperfeiçoar ou contratar um mais disco, mais RAM, mas para o que a gente está desenvolvendo aqui já é suficiente, já dá para fazer muita coisa legal. Não precisa se preocupar com isso, tá? Os parâmetros default que você tem ali já são suficientes. Agora eu vou criar uma outra variável y, e essa outra variável y, pessoal, ela basicamente vai me fornecer coordenadas x e y, assim, né, desse jeito, né? Então y vai ser outra lista. Se eu juntar x com y, eu consigo fazer um gráfico. E que tipos de gráfico que eu posso fazer? Eu posso fazer um gráfico com coordenadas x, y, né? X, y, de só desenhar os pontos. Então esse tipo de gráfico é o gráfico scatter, porque eu passo as coordenadas x, y. Por exemplo, a primeira coordenada x, y do primeiro ponto é menos 3 e 9. Do segundo ponto é menos 2 e 4, e assim por diante. E eu posso escolher também a cor com que eu quero que esses pontos apareçam. Tá? Então aqui, ó, eu vou construir o gráfico, vocês vejam que deu super certo, né? Você consegue facilmente aí com 3 linhas, e usando o módulo matplotlib, o comando especificamente pyplot, e aqui eu botei um atalho ou um apelido para eu não ter que ficar repetindo esse comando imenso na hora de chamar a função scatter. Então eu ponho plt.scatter e funciona aqui, aparece o meu gráfico, tá? Muito bem. E aí o que acontece, pessoal, é que eu posso colocar uma linha ligando esses pontos. Esse comando para fazer isso, para fazer essa linha, é o plot, e posso então passar como parâmetros desse comando as coordenadas x, as coordenadas y dos pontos, e eu posso também especificar a cor. Nesse caso, eu vou pedir uma cor para destacar esse gráfico. Posso colocar uma grade também e posso mandar mostrar o gráfico, porque aí não fica aparecendo com esse comando PLT Show, não aparece esse texto em cima do gráfico. Fica mais bonito, fica mais interessante, tá? Então vocês vejam que com poucos comandos você já consegue fazer muita coisa legal, muito bacana, a ideia é essa. E agora vamos supor que você quer fechar aqui, você já rodou esse programa, você quer fazer um novo programa, e aí você vai botar duas cerquinhas aqui, fazer 1.2, uma estrutura de tópicos, e agora você vai fazer um gráfico 2D, só que com expressão, tá? Então qual que é a ideia aqui? Ao invés de você passar os pontos, você vai passar uma expressão, e essa expressão é que vai, digamos assim, vamos fechar aqui, ó, para poder navegar melhor, né? Ó, vocês viram? Esse recurso é muito legal, é muito bacana para organizar. Então agora, com essa expressão, eu vou fazer o gráfico. Antes eu tinha que passar os pontos, e apenas com o valor desses pontos eu podia fazer o desenho. Aqui não, eu posso pegar agora, então, eu vou pegar aqui um import numpy snp, import num express sne, e aqui eu vou botar uma variável que armazena o que a gente chama de palavras, ou string, tá? Então, o que é isso? É uma expressão, por exemplo, seno de x mais cosseno de x, e basicamente essa variável equation contém uma string ali dentro dela, tá? Então, isso aqui, pessoal, com isso, eu consegui colocar uma expressão matemática, né? Só que está na forma de string. Então, como é que você sabe qual é o tipo da variável? Você pode vir aqui e botar, por exemplo, type equation. Então, qual é o valor contido, qual é o tipo do valor contido nesta variável? É tipo string. Se você, por exemplo, botasse type x, ele vai te dar aqui uma lista. Ó, lista. Percebem? Então, dependendo do que você está inserindo, tem um tipo diferenciado. E por que isso é importante? Porque agora eu tenho que pegar esta expressão, que é uma string. Eu não consigo desenhar string, eu consigo desenhar valores, né? Ou lista de valores, como eu fiz antes. E agora eu tenho que transformar um dado conjunto de pontos que eu vou fornecer. Eu vou ter que jogar nessa expressão e obter outro conjunto de valores, de pontos, tá? Então aqui eu vou passar os limites inferior e superior, para o qual vai me definir o intervalo de valores no qual eu quero ver o resultado. Eu vou falar também qual é o número de pontos que eu vou aplicar naquela expressão simbólica para fazer a conta. E como é que eu faço essa conta, pessoal?
eu posso vir aqui e fazer x. Antes disso, né, eu vou definir quais os pontos, né, que eu vou querer verificar aquela expressão ou calcular aquela expressão para fazer meu gráfico. Então eu vou colocar o seguinte, ó, eu vou calcular, eu vou obter 100 pontos, tá? 100 valores, sendo que o limite inferior desse intervalo é menos 5, o superior é 5, e eu quero 100 pontos. Essa expressãozinha NP, que é a abreviação de NumPy, vai calcular os pontos igualmente espaçados, tá? Então vocês veem que ele vai justamente fornecer 100 pontos para você, de modo que o espaçamento entre esses pontos vai ser tal que vai ter 100 pontos, tá? E agora então que eu tenho esses valores, pessoal, eu vou colocar esses valores de x nessa expressão. Como é que eu mando ele pegar cada valor de x e aplicar nessa expressão? Eu venho aqui e faço ne.evaluate, aplico aqui na equação, que é a variável que contém a string, né, referente à expressão ali. Faltou eu imprimir o resultado aqui, que é y, certo? Então você tem aqui para cada valor de x, o y correspondente, o valor da função ali naquele ponto, naquele valor de x, tá? E agora então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou fazer o meu PLT scatter, que a gente aprendeu agora há pouco a fazer isso, né? Enfim, a fazer um desenho usando os pontos. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer? Com a expressão, eu pego um conjunto de pontos, aplico a expressão nesse conjunto de pontos, e aí sim eu consigo fazer o gráfico. Por quê? Porque o computador só consegue fazer gráfico se ele tiver valores. Então, o truque para expressão, ele transforme a sua expressão em valores, em pontos, e aí ele vai ligar os pontos, ou vai desenhar os pontos como a gente fez antes, tá? Para desenhar apenas os pontos é desse jeito, mas se eu quiser, por exemplo, ligar esses pontos, como a gente também tinha feito anteriormente, eu posso usar o comando plot, e agora então eu venho aqui e vou também desenhar uma grade para ficar bonitinho, né? Grid e PLT show, tá? Então, feito isso, pessoal, agora sim o nosso gráfico vai ficar bem bonito, bem completo. Tá aqui, tá feito, maravilhoso, né? Eu poderia, obviamente, trocar minha expressão. Eu poderia vir aqui, ó, fazer um expoente elevado a 2 e poderia fazer 2 vezes x, tá? E com isso, então, pessoal, ou eu poderia botar, olha só que bacana que ficou, né? Ficou bem interessante. Ou eu poderia vir aqui e fazer 2 vezes cosseno de x, tá? Muito bem. Então, agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar essa aula para a gente enxergar, digamos assim, como que a gente pode fazer gráficos 3D. Então, aqui eu vou colocar mais uma seçãozinha para a gente identificar, para a gente ter tudo documentado. Isso vai ficar na descrição do vídeo, vai ficar super organizado. Você pode depois, clicando no notebook ou no link para esse notebook, vir aqui em salvar arquivo, salvar uma cópia no seu drive e automaticamente você já vai ter todo esse código copiado para o seu Google Drive. Então, você pode vir aqui e visualizar e depois copiar, né? Poderia selecionar e copiar cada célula, cada código, mas uma alternativa aqui é você acessar diretamente o link, clicar em arquivo e salvar uma cópia no Drive, você fica com uma cópia no seu Drive, tá? Muito bem, e aqui, pessoal, o que eu vou fazer então agora? Eu vou criar gráfico 3D com expressão. Então isso aqui, a gente vai aproveitar muito do que a gente já fez aqui, agora há pouco, né? Vamos aproveitar esse código do 2D, porque vocês vão ver que é muito próximo, a gente tem muita coisa em comum entre o gráfico 2D e o 3D. Aí o que acontece, pessoal, é o seguinte. Veja que eu vou precisar de uma equação. Essa equação, para eu gerar um gráfico 3D, eu preciso de coordenadas x e y. Então eu vou precisar de valores de x e y, que é o que eu vou usar agora aqui, tá? E vou colocar meio. Vamos colocar aqui meio. Certo? Então, veja que isso aqui tudo vai ser usado dentro da função seno, que é uma função de x e y, tá? Ok, aí o que acontece, pessoal, é que nesse momento eu vou pegar uma variável aqui, c, que vai receber esses pontos aqui, tá? Então, deixa eu comentar isso aqui.
Vamos comentar. E eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Bom, a gente já sabe, né? Em princípio, como é que vai ficar essa variável c. Vai ficar igual à variável x que a gente tinha anteriormente, certo? Então vamos lá, ó. Então aqui, ó, vai ficar desse jeito. Vocês veem que o que aconteceu é que eu criei um vetor, né? Isso aqui é um vetor, não é uma lista, é um array, é um vetor. A tradução em inglês é vetor, né? E aí, com esse vetor, eu vou construir matrizes. Como assim matrizes? Então, aqui o que vai acontecer, pessoal, é que você vai ter mesh grid, você vai ter uma matriz. Por que você precisa da matriz? Vou mostrar para vocês como é que vai ficar x, por exemplo. Ó. Então, agora eu não tenho apenas um vetor, eu tenho uma matriz x, em que eu tenho o valor de cada vetorzinho aqui. O primeiro valor do vetor é aplicado na linha dessa matriz x, o segundo valor de c, da variável c, é aplicado na coluna de x, e o y é o contrário, quer dizer, é o transposto, né, que a gente fala, porque você troca a linha pela coluna. Tá? E por que eu faço isso, pessoal? Porque para avaliar a minha função z, eu vou precisar misturar os valores de x e y para gerar o gráfico 3D. A gente vai ver isso na figura melhor. Só que agora, para calcular z, eu vou precisar fazer um evaluate, tá? Equation. E aí eu vou mostrar para vocês o valor de z. Então, veja só. Eu peguei a expressão que está aqui em cima, apliquei x e y nessa expressão, então ele está combinando os diferentes valores de x e y e está me dando como resultado o valor de z para cada xy. Então, o primeiro valor de x e o primeiro valor de y são combinados para obter o primeiro valor de z. Então, ele vai misturando aqueles valores naquelas matrizes para formar a matriz de z. E com a matriz de z, agora sim eu posso, então, eu tenho os pontos, né, eu tenho as coordenadas, eu posso fazer um desenho, certo? Então, aqui eu vou pegar, vou botar PLT, figure. Então, eu vou criar uma figura vazia. Ao criar essa figura vazia, eu tenho que depois pegar os eixos e falar que para aquele eixo corrente, GCA, Get Current Axis, daquela figura, eu vou fazer um gráfico 3D. Então, Projection 3D, tá? Muito bem. E, finalmente, então, eu vou poder construir a minha superfície, pessoal, usando AX plot, mas não é um plot qualquer. É um plot para fazer uma figura 3D. Então, eu preciso especificar X, Y e Z grande. E aqui, pessoal, eu vou precisar do CMap. O que é o CMap? É, basicamente, um mapa de cores. E por quê? Porque, dependendo do valor de Z, vai ter uma cor diferente, para ficar interessante o meu gráfico, eu poder enxergar melhor essas diferenças de valores para cada valor Z, tá? Então eu vou precisar da Matplotlib e ele vai importar o CM. O CM vai então me dar todos os color maps ou mapas de cores que tem disponíveis, ou seja, são mapas que associam a cada valor uma escala de cor, tá? Então a gente vai entender isso agora. Vou colocar aqui o desenho, vamos usar essa expressão. Deixa eu limpar um pouquinho aqui, porque está bem confuso. E aqui é import matplotlib, from matplotlib import cm. Agora sim, está correto. E vocês viram que ele atribuiu cores, né? Então, por exemplo, onde está mais vermelho, o valor de Z é maior. Onde está azul, o valor de Z é menor, certo? Quanto mais escuro o azul, menor o valor de Z. Mas só que isso não está muito claro. O que a gente precisa para poder enxergar melhor isso que eu acabei de falar? Você precisa adicionar à sua figura uma barra de cores, um color bar, ou uma legenda com cores, na qual você vai especificar essa associação que eu acabei de mencionar. Qual que é essa associação? A associação de que quanto maior o valor de Z, mais vermelho vai ficar a figura, né? Então, vamos colocar isso aqui, pessoal. Então, a gente vai botar do lado essa barra de cores, tá? Ele vai adicionar aqui, ó, tá vendo? Então, menos meio, ele já está nesse azulzinho mais clarinho. Mais escuro, menor o valor de Z, né? E assim, quanto maior, mais escuro, mais vermelho,
né, um vermelho mais escuro, você tem um valor de Z maior. E aqui você vem então, põe um PLT Show, e agora sim a gente vai poder mostrar a figura com esse equacionamento todo, que era o que a gente queria aqui, tá, pessoal? Então, isso aqui é o notebook completo, deixa eu dar um zoom menor, para você poder navegar. Você pode ir clicando e fechando e abrindo. Você pode fechar essa seção toda ou abrir tudo e rever cada uma dessas figuras como eu acabei de mostrar agora, tá? Então essa primeira aula, pessoal, a gente viu essa questão de como fazer figuras bem bacanas, bem rapidamente nesse mini curso. A próxima aula desse mini curso eu vou falar de formulários, como é que você gera, a partir de formulários, planilhas, tá certo? Dentro do Google Drive, e como é que você extrai dentro dessas planilhas dados e gera relatórios com gráficos e estatísticas. Vai ficar bem interessante, bem bacana. Não percam a próxima aula então, pessoal. Espero vocês lá. Um abraço e até a aula 2, pessoal. Tchau!